E, gente, eu estava meditando, né, lendo a Bíblia, e um texto da Bíblia me chamou muito a atenção essa semana. Ele gritou ao meu coração, um texto que falou muito comigo. E eu falei, eu não posso deixar de compartilhar essa palavra com os meus irmãos. Eu não posso deixar de compartilhar o que Deus colocou em meu coração com essa igreja. Eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo, no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 2. Antigo Testamento, Daniel, capítulo de número 2. E nós vamos ler aqui, eu quero poder estar lendo com vocês, o versículo de número 20 até o versículo de número 23. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo de número 20 ao 23. Olha que palavra linda. E disse, louvado seja o nome de Deus para todo o sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Aleluia. Ah, Senhor, que palavra maravilhosa. Que possamos descansar na sua soberania, que possamos descansar nas tuas palavras, que possamos descansar em sua profecia, que possamos encontrar descanso, alívio e segurança no Senhor. Fala conosco essa manhã, ministra as nossas vidas, direciona as nossas vidas, fala conosco, Senhor, isso, fala conosco, com o teu Espírito Santo, ministrando os nossos corações, acalmando as nossas almas perturbadas, agitadas, aflitas, reanimando aqueles que estão abatidos. Fala conosco, eu te peço em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu não sei se acontece com você, mas tem hora que parece que Deus perdeu o controle das coisas. Não sei se você já se sentiu assim. Quando uma situação acontece, ou um momento da sua vida, vamos falar no nosso microcosmos, no momento da nossa vida, que parece que Deus perdeu o controle, que está um caos, que está desorientada, que está falida. E a gente fala, Senhor, olha aqui, que parece que o trem descarrilhou e o Senhor não era o condutor. E se a gente olha além da nossa vida, e a gente olha para o mundo ao nosso redor, a gente vai falar assim, Deus perdeu o controle, porque esse não é o plano de Deus. As pessoas desse jeito, o mundo desse jeito, quando a gente abre os noticiários, vê as notícias das guerras, vê a maldade do mundo e vê todas essas circunstâncias, a maioria das pessoas que militam contra Deus, o maior argumento delas é, cadê Deus em meio a tanta violência? Cadê Deus em meio à destruição? Cadê Deus em meio à guerra? Cadê Deus na hora que uma criança é presa, violentada, ou uma criança é morta? Aonde está Deus? Deus perdeu o controle das coisas. A gente é crente, mas tem hora que as circunstâncias que nos cercam e as circunstâncias que estão dentro de nós gritam, cadê Deus? Em meio a essas circunstâncias, a injustiça que muitas vezes bate a nossa porta, a traição que muitas vezes invade a nossa casa, a opressão. Mas eu quero dizer para você essa manhã, e eu quero que você guarde isso no seu coração e que você se alegre. Deus é soberano sobre a tua história. Deus é soberano sobre a história da humanidade. Ele não perdeu a mão, Ele não perdeu o controle, Ele não perdeu o eixo, aleluia. Esse louvor que nós lemos aqui, é um louvor proferido por Daniel.
E ele é maravilhoso. Esse louvor me encantou, falou comigo. Porque qual que é a história? Vou te orientar acerca do que está acontecendo aqui. Daniel foi um dos que foram levados como escravo da terra de Jerusalém, da terra de Israel, para a Babilônia, pelo grande imperador Nabucodonosor. Interessante que o Nabucodonosor, eu ouvi falar do Nabucodonosor, na primeira vez não foi pela Bíblia, mas foi na escola. Não sei se você lembra, nas aulas de história, impérios que passaram, Império Babilônico e coisa e tal, e eu lembro que eu até tirava um sarro, eu falava assim, quando eu tiver um filho, vou colocar o nome dele de Nabucodonosor. Ainda bem, Isaac, que sua mãe não deixou. Mas porque era engraçado, e a gente é besta, e a gente fica falando essas coisas. E quando eu fui ler a Bíblia, eu falei, poxa, a Bíblia está falando de um cara que existiu de verdade. Talvez a primeira referência de alguém que existiu de verdade, para mim, que eu associei história com Bíblia, foi o Nabucodonosor. Isso é interessante. Então por quê? Porque foi um reino que existiu, e tem provas arqueológicas, históricas, e ali é uma pessoa, e poxa, se ensinou na escola isso, e a Bíblia está falando disso, então esse negócio aqui é verdade. Isso foi uma coisa que eu vivi. Obrigado. E aí, o Nabucodonosor, ele vai lá, e o interessante é que o capítulo 1 de Daniel, você vai enxergar uma coisa. Você vai ver que o Senhor entregou o rei de Judá nas mãos do Nabucodonosor. Foi Deus que entregou. E Deus já vinha avisando o povo dele, olha, vocês se atentem, vocês tomem prumo, porque senão eu vou castigá-los. Vocês se ajeitem. E vem vindo os profetas continuamente profetizando contra a conduta dos reis, a conduta do povo, para que o povo voltasse para Deus. E Deus falou assim, agora eu vou usar alguém para pôr vocês no prumo. E o Senhor permite que Nabucodonosor domine o seu povo e leve ele cativo, escravo. E eles, o rei, ele era muito sábio, esse rei, perverso, uma perversidade sábia. Quando ele levava uma pessoa escrava, ele não levava qualquer pessoa, ele levava os melhores da terra, levava os nobres, os filhos dos nobres, e deixava na terra quem? Os pobres e miseráveis. Por quê? Porque o pobre e miserável é fácil de dominar. Eu coloco alguém aqui com braço forte, vai dominar sobre eles, mas os sábios, os espertos, os importantes, eu vou levar preso. E a história do capítulo 1 de Daniel é essa. Daniel chega na corte, junto com seus amigos, na corte do rei Nabucodonosor, e o rei Nabucodonosor vai falar assim, pega esses mais jovens, bonitos, de boa aparência, e vamos reservar eles, vamos ensinar tudo para eles durante 3 anos, tudo sobre a nossa cultura, tudo sobre as nossas leis, e vão comer da minha mesa. E aí tem a história do Daniel e dos seus amigos que não comem da comida do rei, e se tornam também os mais sábios dentre todos aqueles jovens cativos. Só que aí chega no capítulo de número 2, a gente tem aqui justamente esse contexto de Daniel e seus amigos sendo sábios, já na corte do rei Nabucodonosor, na Babilônia. E o que acontece com Nabucodonosor? Ele tem um sonho. Olha que interessante, vai seguindo eu aí, meninos. No versículo de número 1, do capítulo 2, versículo de número 1, vai dizer que o rei teve um sonho. No segundo ano do reinado do Nabucodonosor, ele teve sonhos, e a mente dele ficou perturbada, que ele não conseguia dormir. Olha que coisa interessante, o cara é o maior imperador do momento, não tem ninguém maior que ele, não tem ninguém com um exército maior que ele, não tem ninguém que pode ameaçá-lo. Ele fala, as coisas acontecem, ele manda, as coisas acontecem, ninguém toca nele, ele é o maior, mas um sonho perturba ele. Olha que coisa interessante, ele não tinha medo de nenhum exército, ele não tinha medo de nada, mas até os poderosos têm as suas inquietações, até os poderosos têm o seu limite, porque tem coisas, e fala a verdade, não saber de as coisas nos dá inquietação, não é verdade? A gente fica aflito, porque a gente não tem as respostas, por isso tem tantas mães de NASA aí, por isso que tem tantas adivinhações, porque a gente é curioso pelo futuro. E aí o rei teve um sonho, e aí ele falou assim, é o seguinte, tem tanto sábio na Babilônia, tem tanto astrólogo na Babilônia, tem tanto feiticeiro na Babilônia, eu tô bem, porque essa perturbação não vai durar muito. Chama os sábios, chama os astrólogos, chama os caldeus, chama os feiticeiros, e é o seguinte, eu tive um sonho, e eu quero saber o que o sonho significa, porque está me perturbando.
Às vezes, eu e a Márcia recebem muita mensagem lá em casa do tipo: pastor, tive um sonho. O que ele significa? A Márcia, principalmente, é quase o livrinho do pai do Júlio, de revelar sonhos para jogar no bicho. Né? Já viu esses livrinhos de sonhos para jogar no bicho? Você tem um, Dário? Não, né? Você não precisa. Você é funcionário público, você tá bem. Né? Você é concursado. E aí, o que acontece? A gente tem essa coisa com o sonho. O que o sonho está dizendo? O que o sonho está falando? Para que eu possa me preparar, para que eu possa investir, para que eu possa fazer. E o Nabucodonosor estava ali apavorado com esse sonho, perturbado. Esse sonho quer dizer alguma coisa grande, e eu não sei o que quer dizer. E aí, o que ele faz? Eu já sei, vou pegar os sábios, eles vão me falar o que esse sonho significa. Só que o que ele chega? Ele fala assim: eu tive um sonho, eu quero saber o significado. Só que ele olha para os sábios e fala assim: eu não vou contar o sonho. Vocês vão me contar o que eu sonhei e o que o sonho significa. Que loucura. Eu quero que você me conte o que eu sonhei e o que esse sonho significa. Meus irmãos, uma exigência dessa é só de quem é muito prepotente. É só de quem é muito grande. Nabucodonosor, ele era esse cara. O império babilônico era regido por ele. Se ele falasse, quero isso, tinha que ser. Se ele falasse, não existia lei, ele era a lei. O Nabucodonosor era a lei. Ele falava, tanto é que ele pede isso para os magos, ele fala assim: eu quero que me contem o que eu sonhei e o que significa. Os magos ficou louco, irmãos. A impotência dos magos foi revelada do versículo 3 até o versículo 11. Os magos, os sábios, os astrólogos, eles vão dizer: a gente não pode revelar isso. Quem vai poder? Rei, o que você está pedindo para a gente não tem cabimento. Sabe por quê? Quem pode fazer isso é só os deuses. E os deuses não habitam no meio dos homens. Os homens não têm acesso no meio dos deuses. Essa era a teologia dos babilônicos. Os deuses estão lá, nós estamos aqui e a gente não tem acesso. A gente tem as nossas feitiçarias, a gente tem as nossas magias, a gente tem as nossas ideias, mas a divindade está distante. E o que você está pedindo é coisa que só um Deus pode fazer. E homem algum pode fazer isso. E diante dessa soberania do Nabucodonosor, olha a loucura, cara. Ele fala assim: tá bom, então ninguém vai me contar o que eu sonhei. Chamou o general dele e falou assim: ó, mata tudo. Se ninguém pode trazer a resposta para o que eu estou sentindo, se ninguém pode trazer a resposta para a minha inquietação, eu quero que essa pessoa suma da minha frente. Às vezes é assim, a gente usa pessoas para encontrar respostas para as nossas inquietações. Já parou para pensar? Como as pessoas vão usando pessoas e descartando pessoas, porque elas querem encontrar respostas para as inquietações dela, que só pode vir do alto. Isso é profundo. E aí, o rei, ele manda matar. Mata tudo. Ninguém me deu a resposta, mata tudo. Quando o general sai para matar os sábios, ele vai atrás de quem? De Daniel. Ele vai atrás do Daniel, dos seus amigos. Por quê? Os amigos do Daniel eram o Ananias, Misael e Azarias. Talvez você conheçam eles melhor como o nome babilônico que eles tiveram, que no capítulo de número 3 eles vão ter um destaque, que é o Sadraque, Mesaque e Abednego. Era o quarteto de Deus ali. E aí, quando o general chega para eles e fala: olha, te encontramos, agora nós vamos matar vocês. Aí o Daniel pergunta: mas por quê? Desculpa, não é que eu não queira ser morto, mas não é que eu não queira ser morto, mas por que isso está acontecendo? A partir do versículo 14 a gente vai ver essa situação. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Gente, essas duas palavrinhas, eu acho que elas devem acompanhar todo servo de Deus, porque às vezes falta isso. Tem gente que é crente, que crê no Senhor, que teme o Senhor, mas na hora da dificuldade perde toda a sabedoria e perde todo o bom senso. Já viu isso? Daniel está confiando, ele confia no Senhor, ele quer entender a situação, e com muita, e olha isso, e com sabedoria. Irmão, deixa eu te falar, crente, você precisa ter sabedoria diante das adversidades.
Diante da sabedoria você não pode agir por impulso. Diante das adversidades você não pode agir por impulso. Diante das adversidades você não pode ser levado pela sua carne. Você tem que ser sábio. Você tem que ter bom senso. Olha só, o que é o bom senso aqui? Ele chega para o general e fala assim: com licença, seu general, desculpa, eu já vou ser executado, mas eu queria te perguntar primeiro uma coisa. Por que estamos morrendo? Por que vamos morrer? Não, porque o rei teve um sonho e nenhum sábio do reino pôde revelar o que ele sonhou e o que significava. Por isso ele está nervosinho, Nabucodonosor, está nervosinho e mandou matar todo mundo. Daniel podia ter dito: eita, eu não tenho nada a ver com isso, e que não sei o quê. Bom senso. E um pouco do que o pastor Sandro falou aqui, fé. O que o Daniel fez? O Daniel usa da sabedoria e toma iniciativa. A iniciativa do Daniel é simples. Ele foi pedir ao rei um prazo. Rei, pede para o rei lá um prazo, porque eu vou dar a interpretação do sonho. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. É sábio, às vezes, a gente pedir prazo para resolver as coisas. Nós temos a mania de querer resolver as coisas tudo no impulso. Nós temos a mania de querer resolver as coisas no ontem, para agora, sem fazer conta, sem fazer cálculos, sem se preparar, sem orar. A gente é muito impulsivo na hora de resolver as coisas. Tem hora que a gente tem que pedir prazo. Espera um pouco que eu vou pensar. Não posso te dar essa resposta agora, mas eu te trarei a resposta. Aleluia. Isso é sábio. Sabedoria, colocar as coisas na mesa, refletir, direcionar. Quantos buracos a gente não entra por falta de prazo, por falta de sabedoria? Mas o Daniel tinha bom senso e usou da sabedoria, e ele pede esse prazo para o rei. Ele toma essa iniciativa. Olha que homem de fé, irmão. Ele puxa a vida de todos. Ele diz assim: ó, calma, não mata ninguém, porque eu vou trazer a interpretação. Rapaz, esse cara, ele é ousado. E eu vou te falar, aí todo crente, ele tem que ter humildade e bom senso, mas também tem que ter ousadia. Ele olha para a situação e fala assim: não, Deus pode resolver isso. Deus pode trazer essa resposta. Sabe qual que é o problema de nós, muitas vezes, que cremos, que nós não puxamos responsabilidade para nós. Nós não puxamos responsabilidade para as nossas vidas. Nós queremos que Deus resolva tudo. Nós queremos que as pessoas resolvam tudo, que Deus traga a resposta de todos os lados, mas nós não nos posicionamos para dizer: ei, peraí, eu estou aqui e eu sou representante do Deus vivo. Não se preocupe, eu trarei a resposta. Você é resposta, irmão. Você tem que ser resposta, mas você tem que se comprometer. Se você não se comprometer, como as coisas vão acontecer? E Daniel, ele deixa a gente pode se inspirar no Daniel aqui, porque além dessa intervenção e dessa iniciativa, o Daniel, ele tem ousadia. Ele pede tempo. Só que o Daniel, ele vai fazer uma coisa. Para o rei ele pede tempo, para o rei ele fala que vai trazer a resposta. Mas o que o Daniel faz? Olha o versículo 17. Volta 17. Daniel voltou para casa e contou o problema para os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Para de querer resolver problema sozinho. Isso é coisa linda. Você tem gente para compartilhar o problema? Apesar que o Ananias, Misael e Azarias está na mesma situação, ia ser morto também. Mas Daniel chegou: eu pedi um prazo para o rei, e o problema é esse. Qual é o problema? O rei quer que revele um sonho e traga a interpretação. O que a gente faz? Versículo 18, o que a gente faz? Vamos rogar ao Deus do céu para que tenha misericórdia acerca desse mistério. Ah, como é bom ter gente que ora com a gente. Orar sozinho é bom? Orar sozinho é bom. Orar sozinho edifica. O lugar secreto está lá para a gente. Mas tem circunstâncias que a gente tem que ter amigos de oração. Quem são seus amigos de oração? Quem são as pessoas que os problemas são colocados na mesa e dizem: olha, eu não sei a resposta desse mistério, o negócio está feio, o negócio a corda está no pescoço, como nós dizemos, mas eu preciso que vocês se juntem comigo, sabe para quê? Para rogar misericórdia daquele que pode resolver todas as coisas. Amigos de oração.
pessoas que nós compartilhamos as cargas. Irmãos, repare, nós compartilhamos os problemas, nós desabafamos, nós colocamos para fora com os nossos amigos para a gente se sentir melhor, mas quantos desses amigos dobram o joelho conosco, como o Misael, como o Ananias, como os amigos de Daniel, para clamarmos ao Senhor a resposta, porque quem pode trazer a resposta não é eu, não é você, mas é o Senhor. É o Senhor que vai trazer a resposta, é o Senhor que revela o mistério. Coletividade, a gente precisa disso, irmão. A gente precisa pegar o problema, trazer para um grupo de pessoas e dizer: esse é o problema, vamos guerrear em oração. Sabe qual que é um problema? Sabe qual que é o seu problema? Eu vou usar justamente essa palavra. Sabe qual é o seu problema? Você quer caminhar sozinho. Você é bom para dar para as pessoas, você é bom para fazer para as pessoas, mas você é péssimo para receber das pessoas. Você é péssimo para ter a humildade de dizer: eu não dou conta deste problema, vamos clamar ao Senhor a misericórdia, para que juntos possamos sair desse problema. Deus sabe. Deus não sabia o que estava acontecendo? Deus sabia, mas precisa de um Daniel com ousadia, para se levantar e juntar uma patota de intercessão e falar: Deus traz a resposta. Amém? Isso é maravilhoso. Vou tomar um gole aqui, que agora foi forte. Entenda, meu irmão, nós precisamos disso. E aí o que acontece? Versículo 19. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Ele se posicionou, ele pediu tempo, ele se colocou na brecha, ele confiou no Senhor, ele pediu intercessão. Vamos clamar para aquele que pode resolver. E a visão veio. O Deus do céu revelou. Não foi o tempinho que Daniel conseguiu, não foi a estratégia do Daniel. Daniel é esperto, Daniel consegue o que quer. Não, Daniel não. Honra e glória a Deus. Tudo a Ele. É Ele que traz a resposta, é Ele que traz a sabedoria. A Ele honra e glória. E aí, meu irmão, é aí que entra o versículo 20 que a gente leu. Porque parece que o Daniel tem essa revelação também em um sonho, numa visão. Deus traz toda a revelação do sonho. E outra, você sabe o que eu acho interessante? Pega essa, irmã Ivanete, que essa aqui é maravilhosa. Daniel não foi consultar o rei para saber se o sonho era de verdade. Daniel não chegou no rei e falou: rei, então, o sonho que você sonhou era esse. Será que eu estou certo? Não, ele já levanta na certeza que ele tem a resposta de Deus, irmão. Porque resposta de Deus é resposta de Deus, e Deus não mente, Deus não se engana. A gente tem que confiar, é Deus que disse isso, é Deus que falou isso, então é isso, não tenho dúvida, é palavra de Deus. Então ele já louva antes de falar com Nabucodonosor. Ele não falou com Nabucodonosor: ai Deus, eu vou lá, se for do Senhor eu vou fazer um culto de ação de graça. Não, meu irmão, já levanta na graça, já levanta no louvor, já levanta glorificando o Senhor, já levanta bendizendo aquele que tem a resposta dos mistérios, já levanta da sua posição glorificando aquele que tem a resposta, porque a Ele pertencem todas as coisas. E você sabe o que eu acho interessante? Não vamos esquecer que Daniel era um escravo, que Daniel foi subjugado da Babilônia, do seu povo, e levado como escravo para a Babilônia. Talvez todo mundo ao redor estava pensando: cadê o Deus desses caras aí, que deixou eles serem escravos, e agora que vai trazer resposta para o rei? Que loucura! Mas só que eles não sabiam que eles só estavam escravos porque Deus quis que eles fossem escravos. Porque nada sai do controle da mão de Deus. Nada sai do controle da mão de Deus. E aí, sabe o que eu acho interessante? É a gente olhar isso aqui e ver esse louvor de Daniel. E olha as características desse louvor. Daniel louva a Deus porque Deus é poderoso e tem toda a sabedoria e poder. O Nabucodonosor podia ter poder, o Nabucodonosor podia estar dominando tudo, mas o único que tem todo o poder e toda a sabedoria é Deus. Aleluia. É o seu Deus. Ele tem todo o poder e toda a sabedoria. Não esqueça disso. Outra coisa que o Daniel fala
Olha que interessante o versículo número 21. Ele muda as épocas, ele muda as estações, ele destrona reis, ele estabelece reis. A sabedoria e o conhecimento está sobre ele é Deus. Sabe o que eu quero? Sabe o que o Daniel está louvando aqui? Daniel está dizendo: nada sai do controle do meu Deus. Se eu estou aqui, é por conta que ele determinou. Nada sai. Se eu ganho, é porque ele quer. Se eu perco, é porque ele quer. Se eu estou aqui, é porque ele quer. Se chove, é porque ele quer. Se faz sol, é porque ele quer. Não, nada sai do controle dele. As coisas podem estar parecendo um caos, parece até muitas vezes que ele sumiu, mas não, é a nossa desobediência que nos conduz cativos, porque ele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é santo, ele é poderoso, nada sai do seu controle, nada sai do seu domínio. Deus, e é a esse Deus que nós devemos recorrer para ter sabedoria. Olha lá, o versículo 22 em diante também, ele vai dizer o quê? Ele revela as coisas profundas e ocultas. Irmão, tem livro, você pode ler todos os livros, mas se Deus não te dá a sabedoria, a revelação, tem coisa que você não vai saber, querido. Nabucodonosor tinha um império aos pés dele. Se ele mandasse matar, matava. Se ele mandasse fazer, faziam. Mas ele não tinha a revelação que vem do alto. A revelação de Deus. É Ele. Aonde você vai buscar sabedoria? Em Deus. Preciso fazer um curso para ver, claro, se capacite, mas toda a capacidade. Eu conheço gente que fez curso de enfermagem na enfermeira. Tem gente que fez curso de confeitaria e não é boleiro. Tem gente que fez a faculdade e não exerce o que fez. Agora tem gente que não fez nada e é alguma coisa em nome de Jesus. Conhece gente assim? O que você fez? Não fez, não sei nada, Deus foi me guiando. Eu fui fazendo. E é mais sábio que os empresários, é mais sábio que os administradores desse mundo. Porque é Deus que dá, querido. Amém? Não estou falando para você não estudar, agora não vou estudar mais não, agora só vou orar. Não, por favor, interprete, tenha sabedoria e prudência, servo de Deus. E aí, essa história é muito maravilhosa. O que o Daniel vai fazer? Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor dos mistérios. A partir do versículo de número 24, a gente vai ver que o Daniel foi falar com o cara do exército lá, o Arioque. Ei, Arioque, já tem a revelação, rapaz. O Arioque, nada esperto. Esse Arioque é safado, gente. Porque quem se posicionou aqui foi o Daniel, não foi? Daniel falou: peraí, eu tenho a resposta, pai, que não sei o quê. Eu vou orar, relaxa, só me dá tempo. E olha o que o Arioque faz. A quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, versículo de número 24. Aí vai dizer: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho. Você vê que o Daniel só não quer livrar a pele dele, ele livra a pele de todo mundo. Porque aquilo que Deus faz não é só para você, meu irmão, reverbera além de você. As coisas que Deus faz, as bênçãos que Deus faz, a sabedoria que Deus dá, não é privada, é coletiva. Aleluia. E aí, ele vai dizer o seguinte: imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse: olha que safadinho, encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. Encontrei, parece que ele foi procurar, parece que o Arioque saiu procurando. Quem pode interpretar o negócio do rei? Olha aqui, sempre vai ter alguém querendo ganhar crédito em cima de alguma coisa. Irmão, deixa os Arioques querer levar assinar o projeto que você fez. Deixa os Arioques ganharem crédito. Irmão, se você ficar se remoendo por causa do crédito que os Arioques querem ter acima das coisas que você faz, você não acredita em Deus. Porque nem Daniel fala que a interpretação vem dele, porque Daniel diz: vem de Deus, tudo para a honra e glória de Deus. É Deus que traz, é Deus que revela. Eu não sou mais sábio que os outros, só estou onde estou por causa de Deus. Amém? Amém. Só faço o que eu faço por causa de Deus, e pronto, final. E aí, qual que é o sonho? A partir do versículo número 24 até o 45, o sonho é uma loucura. O sonho é assim: o Daniel chega, irmão, o Daniel chega numa autoridade diante do rei. Não é prepotência, a autoridade não é prepotência. Tem gente que acha que a autoridade é prepotência. Não, ele chega: rei, quando você estava na sua cama, você sonhou. Olha que rapaz, que confiança. Ele não faz uma pergunta: rei, quando você estava na sua cama, foi isso? Não, ele fala: quando você estava na sua cama, você sonhou uma grande estátua, gigante, gloriosa, mas amedrontadora, dava medo. E essa estátua, ela tinha a cabeça de ouro, ela tinha o peito e os braços de prata, ela tinha o quadril e a barriga de bronze,
ela tinha as pernas de ferro e os pés era de ferro misturado com barro cozido. E aí, nesse sonho, uma pedra foi tirada de uma montanha, mas uma pedra não cortada pelas mãos de homens. E essa pedra rolou nos pés dessa estátua, destruindo a estátua toda como pó. E ferro, bronze, ouro, prata, foi só poeira diante daquela estátua. Que sonho doido! E ele falou: eu vou dizer uma coisa para o senhor, rei. A interpretação do sonho é o seguinte: a interpretação do sonho é que essa cabeça de ouro, olha a vaidade chegando aí, é o senhor, rei Nabucodonosor. Essa cabeça representa, acordou, né? Essa cabeça representa você, rei dos reis. Mas foi Deus que te deu essa capacidade. O seu trono é poderoso, mas foi Deus que te colocou aí. Deus te colocou para reinar e dominar. Depois, esse peitoral, esse peito de prata, é um reino que virá depois do seu, mas não será igual ao seu. Depois, esse quadril de bronze é outro reino, mas também. E aí depois virá um reino de ferro, que é forte, dominará, quebrará, é duro. Mas por causa de se juntar com outras coisas, que é o barro, o reino que se misturou, ele vai ficar frágil. Em alguns pontos firme, em outros frágil. E essa pedra que é tirada da rocha, que não é pelas mãos de homens, que é tirada do alto de uma montanha e que vai destruir tudo, é que nesse período desse reino de ferro, vai ser estabelecido o reino de Deus, que não é igual ao reino de homens, mas o reino de Deus. Meu Deus, irmão, que sonho é esse? Olha só, de fato a cabeça de ouro representava, existem muitas linhas interpretativas de quem são historicamente esses reinos, porque o Daniel não falou, olha, o reino, a gente sabe que a cabeça era a Babilônia, acabou, e os outros, quem são esses reinos? Mas historicamente falando, há um consenso mais comum de que esses reinos foram, primeiro, Império Babilônico, cabeça de ouro. Por quê? A gente viu aqui na história que ninguém mandava em Nabucodonosor. Era Nabucodonosor que dava a ordem, mata, não mata, faz, não faz. Ele era soberano, e não houve outro reino como aquele no contexto. O Império de Prata, que subsistiu depois do Babilônico, é os Medo-Persas. E na lei dos Medo-Persas, o rei não era soberano à lei. Por exemplo, o rei Dário, que os Dários são meio precipitados muitas vezes, assinou um decreto no capítulo de número 6 do livro de Daniel, mandando todo mundo que não fizesse uma petição que não fosse para o rei, ser lançado na cova dos leões, ser morto. E aí, essa lei não podia ser revogada. Por quê? A lei era maior que o rei. Então é o império de prata. Depois é o império de bronze, que são os gregos, que subsistiram e dominaram. E quem é o império de ferro? O império de ferro são os romanos, que fizeram uma grande investida no mundo, dominando, com violência, quebrando e dominando. E aí a pedra vem aonde? Nos pés, que são o quê? A parte de ferro. Me fala você na história, em que época da história que Jesus nasceu? No meio do Império Romano. Pá! Olha que coisa mais... A gente pode contemplar isso olhando para o passado e vendo tudo o que já aconteceu. Agora Daniel só tinha profecia, só tinha revelação. E Jesus nasce, a pedra do reino de Deus, que não é cortada por mãos humanas, que esmiuça todos os reinos, nasce no meio do Império Romano. Aleluia! Isso é tremendo, irmão. Isso é tremendo, sabe por quê? Porque Deus é soberano sobre a história. Rei Nabucodonosor, Deus te colocou aí. Você pode ser até a cabeça de ouro, terão outros que virão. E Deus já está profetizando. Deus, isso é apocalíptico. Porque profecia é assim, vou soltar a profecia. Se você aceitar, amém. Se você não aceitar, amém. Mas o que é apocalíptico é determinado. Está determinado, o livro de Daniel é apocalíptico. É assim que será, e é assim que tem sido. Nabucodonosor fica maravilhado com esse negócio. Aí o que ele pensa? Poxa, eu sou o cabeça de ouro, filhão.
Só que ele esquece da pedra que esmiuça. Ele fica tão louco na ideia da cabeça de ouro, que no capítulo 3, ai que doidinho, o que ele faz? Manda construir uma estátua para ele. Uma estátua dele mesmo, gigantesca. Por quê? Por causa da visão da cabeça de ouro. Ninguém é maior que eu sou poderoso, e todo mundo vai se curvar diante da minha estátua quando a buzina tocar. Sabe por quê? Porque Deus me colocou aqui. Mas isso é soberba. Sabe o que eu quero dizer? Não basta você conhecer os feitos de Deus, você tem que se curvar a Ele. Porque muitos na história conheceram os feitos de Deus, mas não o adoraram, não o serviram. Conhecer Deus não basta, você tem que se entregar a Ele. Porque o que você não pode esquecer é que o reino de Deus já veio, já iniciou um trabalho, e esmiuça todos os reinos. Há uma interpretação que eu acho muito interessante, e eu gosto dela, de que as pernas são de ferro, que é o Império Romano, e depois os pés são de barro, que a gente viu, os pés são de barro com ferro, é uma mistura. E a interpretação do Daniel vai dizer que, por quê? Porque por causa de casamentos, de alianças políticas, enfraqueceram o Império Romano. Tecnicamente, nós vivemos o período ainda desse pé de ferro com barro, onde nenhum reino é tão grande como foi os outros, e todos vivem em conchavos políticos. Hoje, um poderoso se faz aliança com esse, e faz aliança com aquele, mas ninguém é fiel a ninguém. Olha que coisa histórica interessante. Não é assim? Muitos se acham poderosos, mas ninguém é forte o suficiente. Sabe por quê? Porque poderoso é somente o reino de Deus. Aí eu te faço uma pergunta: cadê o Império Babilônico? Cadê o Império Medo-Persa? Cadê o Império Grego? Cadê o Império Romano? Não sei, mas eu sei que o reino de Deus já está em nosso meio. Eu sei que o reino do Senhor já está aqui, dominando sobre a minha vida, dominando sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus é soberano na história, nada sai do controle dele, Ele não perde o controle de nada. Aleluia. Gente, eu quis contar isso tudo para você dessa forma, e hoje a gente pode olhar para trás e ver tudo o que já aconteceu, e dizer: Deus é fiel. Daniel falou disso com convicção, mas não viu com seus olhos. Daniel falou disso com convicção, mas não viu a glória de Jesus. Nós vemos a graça de Jesus. Nós vivemos o reino da pedra que foi tirada da rocha, não pelas mãos humanas, mas por Deus. Sabe por quê? Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre a história, Ele é soberano sobre a sua história. Deus é soberano à igreja. Ele é o Senhor, tudo está nas mãos dEle. Ele não perde o controle de nada, né, irmã Ivanete? Nada sai do desalinho dEle, e tudo tem um propósito. Irmão, eu quero concluir. Deus falou com você essa manhã, mas eu quero concluir aqui dizendo uma coisa para você. Olha para o Nabucodonosor. Ele viu o grande poder de Deus, porque homem algum poderia trazer aquela revelação. Que homem poderia trazer a interpretação o que ele sonhou e a interpretação? Quem poderia? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, não basta conhecermos o poder de Deus, não basta termos conhecimento sobre simplesmente quem é Deus e o que Ele é capaz de fazer. O que nós precisamos é fazer o que o Nabucodonosor não fez: se render a esse Deus, se curvar a esse Deus, dizer: Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Eu sou tão fraco, tão limitado, Senhor. Eu não tenho resposta, eu não sei dos mistérios, mas o Senhor que muda as estações. Por isso esse louvor aqui mexeu comigo, e eu vou ler agora para você de novo, e você vai ver como é rico isso. Louvado seja seu nome, Deus, para sempre. Sim, louvado seja seu nome, Deus, para sempre. A sabedoria e o poder pertencem a Ele. Ele muda as épocas, Ele muda as estações, Ele destrona reis, Ele estabelece reis, Ele tira governos e coloca governos. Nada sai do controle dEle, nada sai do controle dEle. O diabo não tem poder de colocar ninguém em nada, é Deus. Ele estabelece, sabe? Ele muda as épocas, Ele dá sabedoria aos sábios, Ele dá conhecimento. Irmão, está faltando sabedoria, eu quero dizer para você: pede a Deus sabedoria, pede a Deus discernimento, pede a Deus direção. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e eu quero te convidar a isso. Vamos nos unir, como Daniel e seus amigos, e vamos confiar na soberania de Deus.
Vamos estar mais próximos, vamos colocar os problemas em pauta, vamos colocar o problema no meio e dizer: Deus, eu não sei como resolver isso, mas o Senhor sabe, e juntos nós estamos diante do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Confia no Senhor, descansa nele, Ele é soberano, está acima de todas as coisas, e o seu reino já se iniciou. Nós vivemos o reino da rocha, da pedra, que esmiuça tudo e transforma em pó, e esse reino já começou, e nós vivemos nele. Confia no Senhor. Convido você a ficar em pé, eu quero orar com você. Senhor Jesus, o Senhor conhece os nossos corações, as nossas inquietações, o Senhor conhece os nossos medos, o Senhor conhece o que nos perturba, mas Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos ser humildes essa manhã, queremos nos prostrar diante do Senhor, queremos dizer: o Senhor tem sabedoria. Não, Senhor, nada sai do teu controle, a minha vida está em tuas mãos, eu quero confiar no Senhor, eu quero me entregar ao Senhor. Muda essa situação, me dê humildade, sabedoria, me dê um espírito como o de Daniel, Senhor, um espírito que tem bom senso, um espírito que tem sabedoria, um espírito que sabe se posicionar, o Espírito Santo do Senhor sobre a minha vida. Me guia, me ajuda a compartilhar as minhas fraquezas e as circunstâncias, para que juntos nós possamos ter do Senhor a resposta. Nós nos rendemos ao Senhor, somos tão pequenos, mas fazemos parte de um reino tão maravilhoso e tão grande. Bom é confiar no Senhor, porque nada escapa das suas mãos. Eu te agradeço, Deus. Enquanto nós louvamos, se você se sentir à vontade, se você precisa de uma oração, se você tem uma circunstância, você está precisando de uma oração, depois dessa palavra você fala: poxa, eu não posso mais ficar sozinho nessa, eu preciso pedir direção para o Senhor. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, eu quero orar com você. Nós queremos orar com você. Tem alguma circunstância que te aflige? Você não precisa me falar dela agora, mas a gente pode orar. Você pode reconhecer que você precisa da direção do Senhor. Você precisa da direção do Senhor na sua vida, na sua história, no controle de todas as coisas. Eu te convido a vir aqui, vamos orar juntos. Quero orar com você. Que o Senhor te abençoe, que você possa compartilhar. Pastor Sandro, você pode nos ajudar também? Vamos orar, que gere esse sentimento em nossas vidas, de necessidade, de comunhão e de direção. Não tenha medo, o Senhor te abençoa, o Senhor te conduz, o Senhor não perde a mão, Ele é soberano.